Olá magos e magas, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente já tem acesso ao vazamento do capítulo 338 do mangá, a gente já tem a primeira haul em mãos e com ela a gente consegue comentar tudo o que aconteceu. Sim, a gente vai conseguir comentar com o vazamento o que aconteceu após o despertar do Asta e o que ele vai fazer realmente naquele outro reino. Novos poderes serão apresentados pra gente, vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. E como sempre eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se gostei, é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, assim como todas as semanas, a gente tem um vazamento completo do mangá de Black Clover, mas não temos todas as traduções e não temos uma exatidão em tudo o que está acontecendo. Mas a gente tem acesso a várias páginas que está todas as páginas do mangá. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a análise da haul como sempre fazemos. E já na primeira página, a gente vê o Asta impressionado com aquele lugar, o reino onde o seu capitão Yami nasceu. Então ele olha pra todos os lugares, ele tava impressionado, ele tava empolgado e ele pensava muito no seu capitão. Yami cresceu ali. E então, depois disso, ele começa a questionar o Ryuma, falar sobre o Yami e falar também sobre aquele misterioso homem. Ele perguntava o que era ser o Shogun daquele reino, o que isso realmente significava, o que ele realmente precisava fazer sendo o líder, sendo o Shogun daquele reino. Asta então olhava pra ele um pouco confuso e então na página seguinte, aparentemente, a gente tem a resposta pra este questionamento. Ele então diz para o Asta que seria basicamente como se ele estivesse no reino de Clover, ele seria o Rei Mago. Basicamente, ele era o Rei Mago da Terra do Sol. Ele era o mago líder daquele local, o que deixa o Asta impressionado e assustado também. O garoto da anti-magia começa a olhar para ele, começa a pensar um pouco e depois ele deixa escapar a sua dúvida. Ele diz que, bem, ele não sente magia. E talvez até fosse por isso, mas olhando pro Ryudou, ele não parecia ser alguém forte, não. Ele não parecia ser tão poderoso assim. E o Ryudou até confirma o que ele tá dizendo. Mas a garota que estava logo atrás de Asta não acha nada legal essa pergunta e diz que o Asta era bem estranho. Depois disso, então, eles levam o Asta para um passeio turístico para conhecer todo aquele local. E então a gente já vai para a terceira página do capítulo, onde enquanto esse convite acontece, ela ainda continua encarando o Asta. Ela realmente estava muito furiosa com o Asta por ele ter dito que ele era fraco. Na verdade, ela fez entender que ele era alguém muito forte. E então o Asta começa a ficar com um pouco de medo daquela personagem misteriosa. Ela ainda não foi explicada pra gente, pelo menos nessa página, mas eu já adianto que é muito importante para o futuro do mangá e para o futuro do garoto da anti-magia e da pessoa que ele mais admira. Na página seguinte, então, eles finalmente começam a passear por aquele local. E então a gente via muita gente passeando pelos corredores, pelas casas, o Asta no meio de todo mundo, extremamente empolgado. Ele estava tão feliz por estar conhecendo um local novo, com magias novas e tudo diferente, que parecia que ele nem lembrava que basicamente o reino de Clover tá quase sendo destruído. E ele tava ali passeando por aquele local ao lado dele, ao lado do Shogun Ryudou, até que ele percebe algo extraordinário. Já na página seguinte do mangá, vemos que as pessoas naquele lugar não usam grimório. Eles convocam seus poderes mágicos, suas magias através de pergaminhos. Sim, eles não utilizam grimórios para produzir essas magias, mas eles utilizam pergaminhos e aparentemente eles nem chamam de magias, eles dão outro nome, porém a gente não consegue saber exatamente qual é esse nome. Talvez seja feitiçaria ou algo assim. Isso a gente só vai descobrir quando a gente tiver o capítulo completo e com todas as traduções certinhas. Mas aí a gente já consegue ver neste momento o quão incrível é a mudança na utilização da magia, algo que a gente já havia previsto e acertado também. Eles utilizam os poderes mágicos de uma forma muito diferente de como é utilizada no reino de Clover. E o Asta, ele fica encantado com tudo que ele via em seu caminho. Aquele reino parecia perfeito, as pessoas estavam todas felizes, todas se divertindo, inclusive com os próprios poderes mágicos. Vemos então que o Asta aparentemente encontra alguma coisa pra comer, ele compra aquilo, e então ele começa a se distrair um pouco enquanto estava feliz. Ele vê uma família passeando por aquele local, e aquilo lembra sua infância. Ele lembra dele ao lado da irmã Lily, com o Yuno também, eles se divertindo juntos, como aquela família estava se divertindo naquele momento. E então aquilo toca o Asta imediatamente. Ele fica emocionado ao lembrar do seu verdadeiro lar e da sua família. Não apenas isso, na página seguinte vemos que ele também se lembra do que aconteceu. Ele estava naquele reino, mas ele estava ali justamente porque a irmã Lily tentou o mandar para um outro lugar. Ele não sabia se foi proposital ou o que realmente havia acontecido, mas Asta agora parecia triste ao se lembrar. Ela havia se tornado uma paladina e ele não sabe exatamente como vai lidar com tudo isso. A gente via então rapidamente o Shogun percebendo alguma coisa. Ryudou parecia se mover instantaneamente na direção daquela família e pedir para que eles fossem para um outro lado. O Asta não entendia o motivo, não sabia o que ele estava fazendo de verdade, mas existia um grande propósito para isso. Afinal, na página seguinte
diante do vazamento, vimos que onde aquela família inicialmente estava, houve uma grande explosão. Pessoas estavam invadindo aquele lugar, pronto para atacar todos que estavam ali. Aparentemente, o Hyudo, ele também não tem poderes mágicos assim como o Asta. Ele tem um poder diferente, um poder único. O poder que havia permitido que ele visse tudo o que aconteceu no reino de Clover, o que o olho dele o mostrava. E aparentemente, o olho dele também mostrou para ele o que estava prestes a acontecer. O que o permitiu salvar todas aquelas pessoas, salvar aquela família deste ataque misterioso. Então, depois disso, víamos aquele grupo que estava prestes a atacar todos naquele lugar. Neste ponto, uma batalha estava prestes a se iniciar, porém o garoto da anti-magia não participou desse confronto. Vamos então para a próxima página do mangá. Vimos que o Asta fica assustado inicialmente, depois furioso, ele começa a gritar para aqueles que causaram a explosão. Ele estava assustado porque ele viu tudo acontecendo, mas ele não tinha visto que Hyudo foi capaz de salvar aquela família. Então ele se assusta ao ver que sim, ele conseguiu proteger a todos e o próprio Asta parece perceber que aquele homem foi capaz de os proteger através do seu olho. Ele foi capaz de salvar a todos, porém aqueles vilões pareciam estar prestes a atacar todos que estavam naquele local. E então a grande batalha estava prestes a começar. O que nos leva mais uma vez para a página seguinte do mangá. A gente vê Hyudo olhando diretamente na página seguinte para aquele vilão. E então a gente percebe que ele não vai lutar. Aparentemente ele não tem bons poderes para combate. E o Asta, ele prestava atenção em tudo aquilo, porém ele começava a perceber que não foi coincidência. Ele realmente salvou aquelas pessoas porque ele sabia o que iria acontecer. E aí as pessoas começavam a ficar assustadas ao observar tudo aquilo. Porém na página seguinte víamos que mesmo ele não lutando, alguém lutaria e protegeria a todos. Aquela garota misteriosa surge frente a Ryuma. Ela estava ali encarando aquele grande homem, aquele gigantesco vilão que estava rindo, achando que iria vencê-la facilmente. Porém ela estava extremamente confiante e na verdade ela parecia achar que aqueles inimigos eram apenas fracos que estavam incomodando a todos sem nenhum motivo. Basicamente não eram inimigos para ela. Então a gente começa a ver o seu confronto, mas antes disso descobrimos o seu nome. Ela é chamada de Ishika. Não apenas isso, como ela diz algumas palavras e enquanto estava dizendo, um grande poder fluía entre ela. A gente conseguia ver a energia passando pelo corpo dela, algo que deixou o Asta assustado. Não sabemos exatamente de onde surge essa energia, se essa é a magia dela ou outra coisa. Aparentemente este é um uso avançado do Ki ou de uma outra técnica exclusiva daquele lugar. Provavelmente os poderes que o Asta vai aprender para conseguir lutar suas próximas batalhas. Víamos aquilo tomando totalmente o corpo da garota e em seguida, indo para a página sequente, víamos que Ishika se posicionava com as mãos para lutar. Não apenas isso, ela era tão veloz que atacava instantaneamente todos eles. Não sabemos se com clones ou se aquilo era velocidade. A gente só via múltiplos ataques acontecendo nos inimigos em apenas um instante. Era muito rápido, era tudo muito forte. Tudo isso acontecia em um piscar de olhos. Então não dá pra saber se aquilo foi o uso do seu poder mágico ou se foi o uso de técnicas de combate. Porém o que vemos na página seguinte eram os pergaminhos e espadas dos inimigos no chão. Todos estavam ali caídos. Asta ficava impressionada enquanto as pessoas começavam a gritar pelo nome daquela garota. Yami. Sim, Yami era o sobrenome dela. Ishika Yami, ou seja, a irmã mais nova de Yami Sukehiro. E sim, Yami aparentemente é o sobrenome do Capitão Yami, não o nome dele. O nome dele é Sukehiro. E sim, a gente conheceu a sua irmã mais nova. Todo mundo gritava por ela dizendo que a Yami era a melhor, imparável e invencível. Sim, víamos então os inimigos derrotados, víamos então a reação do Asta. Ele estava assustado com o poder dela e também sobre a novidade, sobre ter descoberto a irmã mais nova do seu capitão. Também víamos como ela era muito parecida com ele, inclusive levantando o Asta pela cabeça. Sim, ela era extremamente forte. Então a gente via o Ryuma confirmando tudo, ela era a irmã mais nova do Capitão Yami. Ele também dizia que ela fazia parte dos 7 membros do Ryuzen, ou do Dragon Zen, um grupo extremamente poderoso. Não só isso também. Enquanto Asta estava assustado com o choque de informações, ela gritava que odiava pessoas como ele. E assim a gente termina o capítulo dessa semana. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!